Você se declara filho de Deus? Sim, você se considera um filho de Deus? E se eu te provar na Bíblia, tanto protestante quanto evangélica, que nem todos são filho de Deus? Você pode ser uma pessoa legal, uma pessoa bacana, mas a Bíblia não te considera filho de Deus. Então, você quer saber o que é ser uma criatura de Deus? Qual a diferença entre a criatura e os filhos de Deus? O que é ser um filho de Deus? Como a gente faz para ser um filho de Deus? O que a Bíblia declara que nós devemos fazer? O que a Bíblia exige para que a gente seja encontrado de forma justa, de acordo com os princípios da Bíblia, que a gente seja um filho de Deus. Você sabe o que significa ser filho de Deus? Sabia que a Bíblia não te considera, se você não aceitou ainda Jesus, um filho de Deus? Pois é, se você quer entender tudo isso e muito mais, então fica comigo logo depois da vinheta. Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Paulo Rogério, pastor evangelista da cidade de Vigia, no estado do Pará. Pois é, hoje eu vim trazer uma palavra para você, uma palavra que é daquelas difícil de pregar, porque poucos falam a verdade, poucos têm a coragem de confrontar a realidade humana e pregar a verdade. Eu quero trazer a verdade da Bíblia sobre o tema. Aqui nós vamos ver uma pregação com o tema A Verdade Chocante sobre ser um filho de Deus. É isso que a gente vai ver, um contraste entre a criatura e o ser filho de Deus. Ser uma criatura e o ser o filho de Deus. Deus vai falar contigo de forma profunda e abre o teu coração, porque esta palavra não é mole, não é todas as pessoas que vão aceitar essa verdade, mas é uma verdade bíblica que está na Bíblia protestante, está na Bíblia católica, é uma realidade bíblica, é uma doutrina bíblica, é a verdade de Deus para a vida de todo ser humano. Aqui a gente vai ver uma pregação expositiva sobre o tema Filhos de Deus, elaborada para trazer clareza bíblica, confrontar conceitos errôneos e levar a uma reflexão profunda. Antes, eu quero trazer uma introdução impactante para a tua vida sobre a verdade chocante sobre o ser um filho de Deus ou uma criatura. Olha só, irmãos, preciso falar sobre um engano que pode custar almas, vidas, um erro que mantém milhões ou bilhões longe do céu, enquanto acham que estão salvos. Todas as pessoas que têm esses conceitos errados, que não estão de acordo com a Bíblia, elas estão erradas. Por quê, Paulo? Porque a palavra de Deus é a verdade. Os nossos conceitos, nossos achismos não estão certos. O que está certo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que revela aquilo que é a verdade. Jesus disse: as minhas palavras são a verdade, aquilo que eu prego é a verdade. Ele ainda disse mais: as minhas palavras são espírito, são espiritual e são vida. Então preste bem atenção, a Bíblia revela algo que vai contra quase tudo o que ouvimos por aí. Ser criatura de Deus não é o mesmo que ser filho de Deus. Deixe-me explicar uma diferença vital. Todo ser humano é criatura de Deus. Ele nos deu o fôlego de vida. Muitos estão como o filho pródigo da parábola, vivendo longe da casa do pai, achando que já fazem parte da família, quando na verdade estão espiritualmente perdidos, morrendo de fome num campo distante. E esta fome não é fome natural, é uma fome espiritual. Jesus te ama, tem um plano para a tua vida. Não fique errado, não deixe o teu coração te enganar. A Bíblia fala que o coração é enganoso, então somente a palavra prega a verdade. E eu quero trazer uma palavra confrontante, é uma palavra que conflita com os teus conceitos e a tua realidade errônea de acreditar que você é um filho de Deus se você não estiver dentro dos padrões da Bíblia. E a Bíblia vai te mostrar hoje o que é ser de fato, de verdade, um filho de Deus e o que é ser uma criatura. Ah, Paulo, existe diferença entre a criatura e o ser filho de Deus? Sim, sim.
E hoje o Espírito Santo está tocando o coração de quem ainda é apenas criatura. Deus está te chamando para algo radicalmente diferente. Ele quer te tirar dessa posição distante e te adotar como um filho. Sim, te adotar como um filho amado através do sangue de Jesus Cristo. Essa adoção, preste bem atenção, não é apenas um título bonito, não pense que é uma revolução espiritual que transforma. Ela transforma o que então? Ela transforma o seu destino eterno, ela transforma a sua identidade mais profunda, ela transforma seu relacionamento com o Pai, ela transforma a sua herança celestial. Não se contente em ser apenas mais um na multidão de criaturas de Deus, como muitos estão contentes, preferindo se enganar. Não aceite essa vida espiritual medíocre. O projeto original dele para você é muito maior. O cordeiro foi imolado, o preço foi pago, a porta da casa do Pai está escancarada. Hoje mesmo, você pode deixar de ser órfão espiritual e se tornar o que Deus sempre sonhou que você fosse. O quê? Um verdadeiro filho do Rei. Quem responde sim a esse chamado do Pai? Você? Você responde sim para esse chamado de Deus? Quem está disposto a vir para a casa do Pai? Quem está disposto a se posicionar como filho? Então preste bem atenção. O nosso texto base é o Evangelho de João, capítulo de número 12, do versículo... capítulo de número 1, melhor dizendo, versículo que é o 12 ao 13. O Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 1, versículo que é o 12 até o 13. 2 versículos na Bíblia, a NTLH diz assim: porém, alguns creram nele e o receberam. Olha só, creram e o receberam. São características distintas do Filho. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como os outros nascem, sendo filhos do Pai humano, mas Deus mesmo é quem foi o Pai deles. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Então, olha só, o grande engano. Muitas pessoas hoje carregam uma certeza tranquila e perigosa, a de que, por serem criaturas humanas, são automaticamente filhos de Deus. Muitos pensam assim. É um conceito bonito que acalenta, melhor dizendo, o coração, mas que, se for incorreto como pode levar à ruína eterna. A cultura popular prega que somos todos filhos de Deus, mas a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras fazem uma distinção chocante e alarmante. Hoje vamos explorar a verdade bíblica sobre o que significa ser um filho de Deus, quem pode reivindicar esse título e as consequências eternas de estar dentro ou fora dessa família. Então preste bem atenção. Primeiro ponto, vamos ver o que significa o termo bíblico filhos de Deus. O termo filhos de Deus não é, em primeiro lugar, um termo de afeto genérico. Olha só, é um termo legal, relacional e espiritual que descreve uma posição privilegiada perante o Criador. Uma posição de adoção, como está em Gálatas capítulo 4, verso 4 até o 5 na Bíblia NTLH, diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, que nasceu de uma mulher e viveu debaixo da lei. Ele fez isso a fim de resgatar os que estavam debaixo da lei, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Então, ser filho de Deus é uma causa tornada. Nós se tornamos filhos de Deus. É uma possibilidade, uma realidade possibilitada para todos aqueles que creram. Está escrito em Gálatas: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, que nasceu de uma mulher e viveu debaixo da lei. Ele fez isso a fim de resgatar os que estavam perdidos debaixo da lei, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. O comentário que eu trago para você sobre esta questão, este tópico, é o seguinte: ser filho não é um direito inerente da nossa humanidade.
É um ato gracioso de adoção. Deus, através de Cristo, pagou um resgate para nos tirar da escravidão do pecado e nos trazer para a sua família. Um filho adotado desfruta de todos os direitos e privilégios do filho legítimo. Isto significa herança, acesso e intimidade com o Pai. Vamos ver também sobre o tópico uma posição de semelhança. Sim, está lá em Romanos capítulo de número 8, do versículo 29 na Bíblia, a mensagem diz assim: Deus sabia, olha só, Deus sabia quem ele era desde sempre. Ele decidiu de antemão que a semelhança que se o assemelharia a Jesus, para que Jesus fosse o primogênito de uma grande família de irmãos. Olha só, Deus sabia quem ele era desde sempre. Ele decidiu de antemão que o semelharia a Jesus, para que Jesus fosse o primogênito de uma grande família de irmãos. Quer dizer que em Jesus há uma criação, há uma nova criação, há uma formação de família. O comentário é o seguinte: um filho se parece com seu pai. Ser filho de Deus significa ser transformado à imagem de Cristo. É compartilhar do seu caráter, seus valores e seu amor. Não é apenas um título, é uma transformação de identidade. Tem muitas pessoas que têm, esta palavra nos lábios: eu sou um filho de Deus, mas ela nunca passou por uma transformação de identidade. Como ela pode reivindicar que ela é filha de Deus? Pois é. Vamos ver contraconceitos errôneos. A ideia de que todos são filhos de Deus confunde paternidade geral da criação com paternidade espiritual e salvífica. Sim, Deus é o Pai criador de todos, no sentido de que ele deu a vida a todos, como está em Atos, capítulo de número 17, do versículo 28 ao 29. Se você tem a Bíblia, pegue a tua Bíblia aí. Vamos ver o que é que a palavra de Deus fala lá no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 28 e 29, que diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Olha só, mas a Bíblia reserva o termo íntimo, filho de Deus, para aqueles com quem ele tem um relacionamento restaurado através de Jesus Cristo. Se você ainda não se rendeu a Jesus para servir a Jesus, você ainda não se arrependeu dos seus pecados para servir a Jesus, você não tem como ser filho de Deus. Ser criatura de Deus não é o mesmo que ser filho de Deus. Preste bem atenção que há um contraste muito grande. Segundo ponto, como se tornar um filho de Deus no Novo Testamento? Vamos ver o que é que a Bíblia fala, o que é que a igreja primitiva ensinou, o que Jesus, os apóstolos, o que os escritos, as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus fala no Novo Testamento, como se tornar um filho de Deus. A Bíblia é extremamente clara e exclusiva sobre o caminho para a filiação. Não é automático, não é por mérito e não é por descendência. Olha só, olha o que é que a Bíblia diz, que também a Bíblia fala que ela é através da fé em Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, na Bíblia NTLH diz assim: porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha só, precisa crer nele e precisa o receber. O comentário que eu trago é o seguinte: o verbo é crucial, crer e receber. Não é uma crença intelectual passiva, mas uma rendição ativa e confiante. É receber Jesus não como um conceito, mas como Senhor e Salvador pessoal. O direito não é comprado, é concedido por graça mediante a fé. Também
Vamos ver através do novo nascimento. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 e o versículo 6 e 7 na Bíblia NTLH diz assim: Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Portanto, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O comentário que eu trago nesta passagem da Bíblia é o seguinte: Jesus foi categórico com Nicodemos, um líder religioso. Sua religiosidade não o tornava filho de Deus como ele pensava. Nicodemos pensava como a maioria dos religiosos. A maioria das pessoas pensam dessa forma. É necessário um nascimento espiritual operado não por homem, pelo Espírito Santo, que nos regenera e nos dá uma nova natureza. Sem este nascimento, permanecemos espiritualmente mortos. Essa é uma realidade chocante, mas é uma realidade. A Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal nem dele é, não é de Deus. Também podemos ver guiados pelo Espírito, como está em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Na Bíblia NTLH diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O comentário que eu trago é o seguinte: a filiação se evidencia por um estilo de vida. Os filhos de Deus são sensíveis e obedientes e sensíveis à direção do Espírito Santo em suas vidas. É uma submissão ativa à vontade do Pai, não uma vida autodirigida. E o Espírito nos dirige e nos guia através da verdade. A espada do Espírito é a palavra de Deus. É com ela que o Espírito luta a nosso favor para nos manter em santidade e uma direção de submissão e obediência a Deus. Vamos ver contra-conceitos errôneos. Sim, muitos pensam que se tornam filhos de Deus através da boa conduta. Muitos pensam: sou uma boa pessoa, portanto Deus me aceita. A Bíblia diz que a nossa justiça própria é como o trapo imundo. Está escrito em Isaías. Se você tem a Bíblia aí, talvez você pense que faça algumas obras boas e isso te dá garantia de ser um filho de Deus. Mas o que é que a Bíblia fala? Em Isaías capítulo 64, de Isaías 64, do versículo de número 6, diz assim: pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. É assim que tá. Se a pessoa não serve a Deus, ela está na categoria desta palavra aqui. Ela é classificada como está classificando Isaías. A pessoa que não é filha de Deus, está lá em Isaías capítulo 64, versículo 6. A filiação por adoção, olha só, ela é simplesmente por adoção, não por desempenho. Também vamos ver conceitos conceitos errôneos. Vamos ver contra conceitos errôneos. Nós vimos boa conduta. Vamos ver também religião ou ritual. Alguns pensam: fui batizado, faço comunhão, pertenço a uma igreja. São coisas boas, mas são sinais não são sinais de filiação. Não a causa dela. Olha só, são coisas boas, mas são sinais de filiação, não a causa da filiação. Nicodemos, ele era religioso, mas Jesus disse que ele precisava nascer de novo. Quer dizer, não basta ser um religioso. Também podemos ver a herança familiar. Sim, podemos ver a herança familiar. Vimos boa conduta, religião, ritual como contra-conceitos errôneos. As pessoas têm esses conceitos. As pessoas têm conceito também de herança familiar. Meus avós eram crentes. A salvação não é genética. Cada pessoa precisa crer e nascer de novo por si mesma. É um relacionamento individual sobre esta questão. Terceiro ponto: por que nem todos podem ser considerados filhos de Deus? Tenho certeza que você já se fez essa indagação, essa pergunta. Por quê? Por quê? Então vamos ver os critérios bíblicos. Esta
é a parte mais alarmante e urgente da mensagem. As Escrituras não deixam margem para ambiguidade. Há uma linha divisória espiritual que separa os filhos de Deus dos filhos da desobediência. E agora sim, agora o negócio vai esquentar. Porque a Bíblia chama que os que não são filhos de Deus, os que são de natureza, né, os que não são classificados como os filhos de Deus, propriamente dito, biblicamente dito, mas são apenas criatura de Deus. A Bíblia chama as pessoas que são criatura de Deus como filhos da desobediência. Vamos ver, os que rejeitam Cristo são filhos de desobediência. Está lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 42 ao 44, na Bíblia NTLH. Jesus disse: vocês pertencem ao diabo, que é o pai de vocês, e querem fazer o que ele quer. O comentário que eu trago é o seguinte: e quando Jesus fala, Jesus está falando para judeus, Jesus está falando para um povo que ele havia elegido, ele havia separado este povo, só que este povo não recebeu a Jesus. Este povo não recebeu, por não receberem a Jesus, este povo foi classificado, dito pela própria boca de Jesus, que eles eram filhos do diabo. Esta foi a declaração mais chocante de Jesus aos líderes religiosos de sua época. Eles se consideravam filhos de Abraão e, por extensão, filhos de Deus. Jesus disse que sua rejeição a ele revelava sua verdadeira paternidade espiritual. O diabo, o pai da mentira e do homicídio. Quem não serve a Deus é mentiroso. Quem não serve a Deus mata. Quem não serve a Deus está nessa categoria. Quem não está com Cristo está em oposição ativa a Deus. Você pode questionar, mas essa é a revelação bíblica. Essa é a palavra de Deus. Também podemos ver os que vivem na carne. Sim. 1 João capítulo 3, versículo 10. Na Bíblia a mensagem diz assim: aqui está. Como você distingue entre os filhos de Deus e os filhos do diabo? Quem quer que não viva corretamente, nem ame os outros, não passa de uma criança, olha só, de uma criança de Deus. O comentário é o seguinte: o apóstolo João é brutalmente claro. O estilo de vida é um teste de paternidade. Uma vida caracterizada pelo pecado não regenerado, pelo ódio e pela injustiça evidencia uma filiação espiritual diferente. Também podemos ver os que não têm o Espírito, como está em Romanos, capítulo 8, versículo 9, na Bíblia NTLH. Lembre-se, nós estamos vendo por que nem todos podem ser considerados filhos de Deus. Nós vimos que porque eles rejeitam a Cristo, são filhos da desobediência. Vimos também os que vivem na carne, né? Nós estamos vendo aqui. E também podemos ver os que não têm o Espírito, como está em Romanos capítulo 8, versículo 9, na Bíblia NTLH. Porém, se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não é de Cristo. Então preste bem atenção. A identidade da pessoa só é possível ela tirar uma identidade de filho de Deus, ela ter esta identidade através do Espírito Santo. Se ela não tem o Espírito Santo, ela não vive para o Espírito Santo, na presença do Espírito Santo, então ela não é de Cristo. Essa pessoa não é de Cristo. Está escrito isso em Romanos capítulo 8, versículo 9. Eu te disse que esta mensagem era brutal, era dura, mas é a verdade é dura, a verdade ela é assim. Vamos ver um comentário sobre este tópico. Este é o critério definitivo. O Espírito Santo é o selo da adoção, como está em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Se o Espírito de Cristo não habita em uma pessoa, ela não pertence a Cristo e, portanto, não é um filho de Deus, independentemente do que ela professe ou pratique. Pode aceitar esta palavra, pode rejeitar, pode murmurar, pode questionar. É a verdade da Bíblia, é a palavra de Deus. Vamos ver contra conceitos errôneos. O maior engano é achar que Deus é tão bonzinho que ele vai ignorar nossa rejeição a seu filho.
Quer dizer, a rejeição que a Bíblia fala não é uma questão de acreditar na realidade da existência. É uma questão de que a pessoa precisa se submeter, precisa aceitar a vontade de Deus. Ela precisa viver para Deus, ela precisa aceitar Jesus como seu Senhor. Quer dizer, quando há uma rejeição a isso, aí já era. Esse é o maior engano, que é achar que Deus é tão bonzinho que ele vai ignorar a nossa rejeição ao seu Filho amado Jesus Cristo. A paternidade universal é uma mentira confortável que anula a necessidade da cruz, ou seja, anula a necessidade de confessar e de se arrepender diante de Jesus. Se todos já são filhos, por que Jesus precisava ou precisaria morrer então? A morte de Cristo foi justamente para conquistar para si filhos que antes não eram filhos, eram somente criatura. Então não tem como, se você não servir a Jesus, não se render a Jesus, você não é filho de Deus. Eu estou falando de servir a Deus em santidade. Eu não estou falando de vomitar, de balbuciar palavras, sabe, que confortam o ego. Não, eu estou falando de uma pessoa que se submete, se arrepende dos pecados, confessa a Jesus, aceita o plano de Deus, se submete ao Evangelho. Essa pessoa que agora já tem o nome escrito no livro da vida, foi perdoada, saiu do mundo, ela é... E é uma pessoa que recebeu o Espírito de Deus, está vivendo no Espírito, não na natureza carnal, não na fragilidade da carne, se submetendo aos prazeres carnais. Então ela é filho de Deus. A conclusão e apelo é o seguinte: em qual família você está? Está na família de Deus ou na família do diabo? Esta não é uma discussão teológica acadêmica. É uma questão de vida ou morte eterna. A Bíblia apresenta apenas duas famílias espirituais: a família de Deus, sobre a graça e a vida, e a família do diabo, sobre a ira e a condenação. Aonde está isso? Está no Evangelho de João. Se você tem a Bíblia lá, você pega a tua Bíblia. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo de número 3, do versículo 36. Vamos ver o que é que diz. Diz assim, ó: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, que é a condenação. Então, vamos ver as consequências eternas para a pessoa que se ilude, prefere viver iludida, porque não quer abrir mão da carnalidade, dos prazeres, do pecado, da farra, do mundanismo, prefere se iludir. Prefere pisar nesta verdade do que servir a Deus. Vamos ver as consequências eternas. Para os filhos de Deus, herança eterna. Para aquele que já é um filho de Deus, herança eterna, vida com Cristo, relacionamento com o Pai, morada no céu. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2 ao 3. Se você tem a Bíblia aí, você pode estar pegando a Bíblia. Que é que diz o Evangelho de João, capítulo 14, verso 2 e 3, diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tornarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. As consequências eternas para os que não são filhos de Deus: eternidade separada de Deus, sobre a ira divina pelo pecado não expiado. Isso está onde? Isso é condenação, isso é inferno na certa. Apocalipse capítulo 20. Se você tem a Bíblia aí, pegue a Bíblia. Apocalipse capítulo 20, do versículo de número 15. Vamos ver o que é que diz. Diz assim, ó: e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Infelizmente, essa é a realidade para aqueles que ainda não são filhos de Deus. Infelizmente, a felicidade eterna, a vida com Cristo, relacionamento e morada no céu são para aqueles que se tornaram filhos. Então há uma recompensa para nossa renúncia, há uma recompensa para nossa vida de fé com Deus. Vamos ver uma reflexão alarmante. Pare agora e examine a sua vida.
Você já creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, recebendo-o pessoalmente? Eu não estou falando de que você acredita que existe um Deus. Eu quero saber se você crê de fato, como a Bíblia fala. Crer é se submeter, é se render, é assumir um compromisso. Crer é assumir uma responsabilidade de ser fiel. Você já creu em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, recebendo pessoalmente? Você já experimentou o novo nascimento, uma transformação interior operada pelo Espírito Santo? Sua vida é guiada pelo Espírito, evidenciada pelo fruto do Espírito, que são amor, alegria, paz com Deus, paz com o próximo e etc. E pela obediência a Deus, você já tem se submetido para obedecer a Deus? Ou sua vida ainda é caracterizada pelos desejos da carne e pela indiferença para com Cristo? Não se engane, não se engane. Não deixe que um conceito humanista e antibíblico lhe dê uma falsa segurança. A porta é Jesus, o caminho é a fé, o resultado é a adoção. Eu quero trazer um apelo para você. Se hoje você percebe que pela palavra de Deus não é um filho de Deus, e você só pode ignorar isso se for muito ignorante, porque a Bíblia trouxe uma revelação profunda, esse é o momento da virada. A boa notícia é que o direito de se tornar filho de Deus está disponível para você e para todo aquele que crê. Agora, neste exato momento, arrependa-se dos seus pecados. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. Receba-o pela fé. Você será salvo. Você será adotado na família de Deus. Você passará da morte para a vida. Se você crê nisso, vamos fazer uma oração? Vamos orar. Pai Celestial, revelar-te a nós tua palavra de forma clara e alarmante, que nenhum de nós saia daqui enganado. Convicção pelo Espírito Santo, olha só, convicção do Espírito Santo caia sobre cada coração, para aquele que ainda não é teu filho, que este seja o dia da decisão, o dia do novo nascimento. Para nós que já somos teus filhos, que esta verdade nos encha de gratidão e nos motive a viver como quem pertence a ti. Em nome de Jesus, o Filho unigênito, através de quem nos tornamos teus filhos amados, Senhor. Diga amém. Se você fez essa oração de todo o coração, você agora é uma nova criatura, você é um filho de Deus. Então, você acabou de aceitar a Jesus, acabou de confessar a Deus. Se congregue, busque uma igreja séria, uma igreja que pregue a verdade, uma igreja que viva na verdade, uma igreja que esteja estabelecida na verdade, uma igreja evangélica séria, que te doutrine, uma igreja que pregue verdades profundas, que confronte o teu pecado, o teu coração enganoso, a tua mente deturpada, que seja uma verdade que liberte e te transforme numa nova criatura e que garanta para você esta vida com Deus e te sustente na palavra, para que um dia você se encontre com Ele e vá morar no céu. Que Deus abençoe a tua vida. Se você ainda não segue, segue a gente, compartilha, comenta, deixa o teu like, se inscreve, envia no grupo da família, do amigo. Fica com Deus e assista nossos outros vídeos, tem muitos outros temas aí. Dê uma passeada aí pelo nosso perfil. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.